base de tudo que nós aprendemos e do que nós construímos sai de 4 emoções básicas que existem dentro da gente, que a gente nasce com elas. E elas são muito interessantes porque, olha só, gente, vamos começar pelo o nosso objeto da questão, tá? A primeira emoção básica do ser humano aqui, ó, medo. Então, gente, coragem não é a ausência de medo. Se a gente tiver ausência de medo, é patológico. Mas e para que serve o medo, Rose? Bom, o nosso cérebro é um esquema muito antigo e ele vem lá dos primórdios, e o medo serve para nos manter vivos, né? Só que com o passar do tempo, esses estímulos, esses impulsos e o que nos causa medo mudou, ficou diferente, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, o primeiro é medo, porque se eu não tiver medo de determinadas situações, eu vou acabar morrendo, tá? O segundo, gente, raiva. Rose, mas eu não sinto raiva, essa emoção não existe em mim. Não, ela existe sim. Ela precisa existir. Porque dentro da raiva tá teu instinto de defesa. E ele precisa existir, tá? Então essa emoção precisa existir. E aí nós vamos para mais um. Tristeza. Rose, tristeza é necessária? Sim, gente. A tristeza é extremamente necessária. E a quarta emoção, alegria. Tá? Alegria. E aí, quando eu juntar esse baralho maravilhoso que é a nossa vida, o que eu tenho aqui? Ó, raiva, medo, tristeza e um único que a gente pensa que é positivo, que é a alegria. Mas será que é só esse que é positivo para a nossa vida? Não, né? Porque a alegria, ela demonstra contentamento. Mas a tristeza demonstra que eu preciso mudar algo. A raiva demonstra que tem algo me incomodando. E o medo demonstra que eu preciso me proteger de alguma coisa. O que acontece quando a gente começa a negar essas emoções? A gente começa a negar a própria existência. A gente começa a negar o que toda a natureza construiu para que a gente tivesse uma vida saudável. E o porquê que eu estou abordando esse assunto? Porque desde que eu trabalhava em sala de aula, na questão dos cursos, na questão do ateliê, o que veio muito para mim a percepção de quanto as pessoas estão sofrendo por causa dessas emoções. O porquê que eu não ter inteligência para lidar sobre esse assunto machuca as pessoas. E elas estão travando na vida porque elas não conseguem entender.